Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa noite ou bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala maravilhosa, né? Aqui nós vamos dar início, continuar, né? Quero dizer, vamos continuar com o nosso estudo em relação ao livro de Apocalipse, né? Eu venho falando sobre as sete igrejas e hoje eu vou falar da igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, tá certo? Você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que Deus te abençoe grandemente, que nós possamos estar junto, firme e forte aqui na fé com Jesus, que o Senhor Jesus possa clarear as nossas mentes para que a gente possa ter entendimento de todas as coisas, não só referente à palavra dele, mas todas as coisas do nosso cotidiano, né? Que nós possamos seguir em frente para que a gente possa tomar decisões assertivas dentro daquilo, da conformidade, né? Da concordância de Deus. Se Deus achar que vai ser uma coisa boa, então ele há de concordar. Tem coisas que ele não concorda, então ele deixa acontecer para que você venha crescer, né? Para que você venha entender o porquê que você está passando por tal coisa, né? Então ele vai te lapidando, vai te consertando e você então vai chegando conforme a vontade do Senhor, né? O Senhor Jesus, ele vem para quebrantar os nossos corações, nos dando ensinamento de todas as coisas. É com ele que aprendemos muita coisa, né? Aprendemos que o Senhor Jesus, ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo ele é bom em nossas vidas, né? Esse ar que respiramos, a vestimenta da gente, nosso alimento, né? Tudo quanto fazemos e temos, graças temos que dar ao Senhor. É gratidão em todo o tempo, porque ele é bom em nossas vidas, tá certo? Então, você novo e nova, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todos. Já estará escrito e escrita. É fácil, rápido e bem prático. Você não precisa pagar nada para ouvir aqui essa palavra tão amigável que eu trago para vocês, né? Todos devemos ser amigáveis um para com os outros, transbordar do amor de Cristo, assim como os apóstolos, né, os discípulos do passado, muitos nos provaram através do seu amor, da sua fé para com Cristo, como que eles é, vinham seguindo espiritualmente, né? Então, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá certo? Nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos a igreja. Vamos lá, então? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra de carinho, uma palavra amiga para vocês, tá certo? Estou sempre trazendo uma palavra amigável aqui em relação à palavra do Senhor Jesus, tá? Estou aqui com a Bíblia já na minha mão, tá? Estou aqui já, nós estamos findando, né, o estudo da Bíblia. Passamos bastante tempo aí aprendendo, ouvindo, né? Buscando ter entendimento quanto tudo que diz a espiritualidade em Cristo Jesus, tá certo? Tudo que diz em Cristo, o Espírito, o ser celestial que é o Senhor Jesus. Nós não conseguimos estudar o ser celestial, mas nós conseguimos sentir a presença do Senhor. E isso faz com que a nossa fé vá crescendo, porque a gente tem a plena convicção de que Ele vive, né? Então, quando a palavra do Senhor vem de forma, ela vem de forma viva, né? De forma viva e eficaz. Então, ela é como uma espada de dois gumes, como disse João lá na sua carta a né, a Sardes, né? Na sua carta a Sardes é, nas demais cartas que ele vem falando. Estou aqui abrindo para me recordar. Então, nós vamos falar aqui sobre as 7 cartas. Vamos dar continuidade, tá bom? Aperte aí na palavrinha inscrever, não se esqueça. E depois, no final, você compartilha. Se você quiser compartilhar agora e convidar uma pessoa para estar aqui na nossa sala, vai ser de muito agrado. O Senhor Jesus vai te ficar feliz e eu também, né?
Eu também vou ficar feliz em saber que você está aqui comigo e que você está convidando mais alguém. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer, tá bom? E nós vamos continuar firmes aqui na busca pelo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós, tá bom? Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa salvação. Então é fundamental que a gente venha compreender o que o Espírito quer passar para a gente, tá bom? E o ser celestial que é o Senhor Jesus, tá? Vamos lá então? Vamos? Eu vou então ler aqui sobre a carta da igreja que João mandou para a igreja em Filadélfia e também para a igreja de Laodiceia. E depois eu venho com a explicação, tem algumas coisas escritas na Bíblia, já com algumas explicações, e eu também vou falando daquilo que eu consegui compreender e entender. Então, é fundamental que a gente venha compreender e entender. Cada vez que a gente entende, a gente vai desenvolvendo em nós uma nova, vamos ter um novo raciocínio quanto à história do Senhor Jesus, quanto tudo desde o início dos séculos até os nossos dias, tá bom? Seja bem-vindo, então. Vamos lá? Vou ler, tá bom? Aqui, na carta para a igreja de Filadélfia, João diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. No versículo 10 diz assim: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele vem falando na carta de Laodiceia assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz, ó Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitarei-te da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Sempre tem que beber uma aguinha, resseca muito. Vamos lá então, para que a gente possa entender aqui. Eu chego e choro. Os olhos lacrimejam quando vem essa tosse, é terrível. Mas estou melhorando. Vamos lá então. No versículo 7, ele vem falando da Filadélfia, da igreja, né? Ele fala sobre os fiéis, que a igreja é fiel. Então, ele está falando sobre os fiéis. E as características da igreja mostram a grandeza diante do Senhor, né? Então, ele vai mostrando a grandeza diante do Senhor. A igreja de Filadélfia, ela estava cercada de falsos cristãos. Você entende? E mesmo tendo pouca força, né? Eles não negaram ao Senhor Jesus. Aqueles que eram fiéis não negaram ao Senhor Jesus. E aí ele vem falando que guardaste a minha palavra. João então diz que o Senhor Jesus disse que ele via que eles guardaram a palavra, que eles foram fiéis ao Senhor Jesus. Então isso quer dizer que nos momentos mais difíceis da vida deles, nos momentos de aflições, nos momentos de diversas situações, eles continuaram obedecendo a palavra do Senhor, eles não se desviaram, eles ficaram atentos, né? Prestaram atenção, ouviram e obedeceram a tudo quanto se dizia da palavra do Senhor. Então, eles permaneceram com a fé que determinava para eles uma vida eterna. Eles não negaram o Senhor Jesus, você entende? Embora eles estivessem cercados ali por muitas pessoas que eram falsos cristãos, né, a minoria que tinha ali não negou ao Senhor Jesus, permaneceu firme na fé, determinados de que o Senhor Jesus Cristo poderia salvá-los. E aí, ele vem falando sobre os que diziam serem judeus e não eram, né? Durante o seu ministério, durante o ministério do Senhor Jesus, então ele teve de enfrentar alguns judeus, e aqueles judeus eram pessoas bem falsas, né? Eram hipócritas em tudo, eles eram falsos. E os escribas e os fariseus, eles professavam aparentemente a mesma fé abraâmica, né, da época, lembra de Abraão, né? Então, mas eles mesmos se subjugavam, né? Eles se achavam menores, né? Mesmo sendo filhos de Deus, você entende? Então, ele vem falando sobre isso, sobre que eles precisavam professar a fé cristã, né? E eles estavam ali firme, a minoria estava firme ali. Aí ele vem falando sobre a hora da tentação. Quando ele fala da hora da tentação, ele estava falando de um período de muita tristeza, de muita aflição, de muita tribulação, de guerras, de sofrimento. Então, que viria por toda a terra. Então, ele vem falando sobre aquilo e que todos precisavam ter um caráter justo, permanecer firmes, justos na palavra do Senhor, obedecendo à palavra do Senhor. Então, a igreja de Filadélfia, eles eram pessoas, embora poucos que estavam ali, né, a minoria, eles seriam arrebatados conforme a volta do Senhor. Então, foi dito isso. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele exorta a igreja de Filadélfia, ele exortou a igreja de Filadélfia e a se conservarem, né, se mantendo ali espiritualmente na fé, buscando na fé em Cristo Jesus, né? Eles se manteram firmes. Então, o Senhor Jesus, João dizia que ele em breve viria, que eles precisavam continuar se mantendo. Então, isso aí foi falando da igreja de Filadélfia, né? Mas a igreja de Laodiceia, que era uma igreja morna, né? Era uma igreja que não era nem fria nem quente, né? A igreja, ela encontrava no meio da cidade, né? Ela ficava bem no meio da cidade, mas a igreja, ela só se identificava mais com o amém, né? Eles não eram nem frio,
nem quentes, né? As testemunhas eram até verdadeiras, eram fiéis e verdadeiras, porém, eles estavam, né? Nem quente nem frio, sabe como é que é? Você entende o que eu digo, né? Então, foi dito, então, que que no princípio da criação, né, da criação de Deus, todos tinham aquela coisa do primeiro amor, né? Todos começaram a entender o amor de Cristo e buscar e botar o Senhor Jesus como em primeiro lugar. Só que eles diziam tudo, eram fiéis, mas não eram assim tão fervorosos, né? Aí vem falando dos tipos, né, de pessoas, né? Então ele fala que o Senhor Jesus vomitaria, teria ânsia sobre esses que eram pessoas que não eram nem frio nem quente, né? Então ele tem aqui na Bíblia fala assim, ó, vou ler para vocês. Aqui diz assim, ó, quem dera foras totalmente incrédulos ou ardentemente cristão, isto é, ou a pessoa é uma coisa ou outra. Esse é o significado dessa expressão. Qual a expressão? A expressão que diz, quem dera foras frio ou quente, né? Então, essa é a expressão. Então, isso mostra que ele não aceita, a fé indefinida. O Senhor Jesus não aceita uma fé indefinida. Ou é ou não é. Ou você tem fé ou você não, ou você tem fé ou você não tem fé. Você entende? Então, muitos cristãos, eles estavam vivendo de derrota. Muitos viviam de derrota em derrota. Por quê? Porque a fé não era nem fria e nem quente. Você entende? Então, quando ele fala sobre isso, o Senhor Jesus, ele fala que ele diz que ninguém pode ficar em cima do muro. Ninguém. Ou você é cristão, ou você não é. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. A palavra de Deus é sim, 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 sim. Você entende? Não existe sim e não. Ou meio termo. É sim, 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 sim. Você entende o que se fala? Então ele foi falando sobre isso. E aqui diz assim, ó. Tentam ser mais ou menos cristãos e assim, mais ou menos, praticam a palavra de Deus. Ninguém pode praticar a palavra mais ou menos, né? No entanto, para o Senhor Jesus não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Ninguém pode ficar em cima do muro. Aliás, o muro já tem dono e é o próprio diabo. Nossa, forte isso, né? Preste atenção. E aí depois lá no versículo 17, que fala assim, como dizes, sou rico e sou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, quando ele está falando disso, de nada tem falta, ele está falando de dois tipos de riquezas. A riqueza espiritual, constituída de ouro refinado pelo fogo divino, e a palavra de Deus. E também a matéria, que é a palavra de Deus, né? E a matéria constituída de ouro deste mundo, tudo que o mundo constitui. Aí fala assim, a igreja de Laodiceia estava acostumada a comercializar o ouro que enriquece materialmente e despreza as riquezas espirituais. De igual modo, há pessoas que se deixam enganar pelas conquistas materiais, pois pensam que isso as torna aprovadas diante de Deus. É Ele quem dá condições ao ser humano para possuir riquezas, mas orienta a não colocar nelas o coração. Então, o Senhor Jesus, sim, Ele quer ver todo mundo bem, né? Ele quer ver todo mundo satisfeito, Ele quer ver todo mundo no conforto, mas não pode esquecer que Ele é que dá a condição para a pessoa chegar onde tem que chegar, né? A ter mais conforto. E aí ele fala que, embora muitos tenham conquistado grandes bênçãos por meio da fé, não conquistaram o principal, que é o novo nascimento. Por isso, continuam pobres, miseráveis e cegos. Você entende isso? É preciso prestar muita atenção nisso. A gente não vive de coisas materiais, mas vivemos de saúde e do Espírito de Deus. É Ele que nos coloca de pé, é Ele que nos dá força para que a gente possa vencer
todos os obstáculos que muitas das vezes entram no caminho para querer fazer com que a gente pare. E aí faz com que você fica em meio termo, né? Você não fica nem frio nem quente. Você entende? É necessário você ter uma fé fervorosa, ser quente na fé, né? Praticando, entendendo, buscando fazer o que é correto para conquistar todas as coisas, não só coisas materiais, mas a melhor coisa que é a conquista do Espírito Santo, que ele habitar em você e você ter a plena certeza de que ele é o seu Pai, que com ele você pode todas as coisas. E aí depois ele vem falando sobre o arrependimento e o castigo, lá no versículo 19, que ele fala: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zelosos e arrepende-te. Então, ele fala que as pessoas precisavam, aquele povo precisava se arrepender. E a igreja em Laodiceia, ela começou de uma forma bem fervorosa. Ela começou quente, como todas as outras igrejas, muitas outras igrejas, né? E como muitas igrejas de hoje em dia também, né? Eu vejo aí muitas igrejas que começam o povo, né? Todo mundo ali com a fé fervorosa, todo mundo buscando o Senhor, e aí depois vai esfriando, né? E aí ele diz aqui: entretanto, com o decorrer do tempo, foi desviada a sua visão do objetivo principal e eterno, que é a salvação, para dar lugar aos objetivos terrenos e passageiros. Estou lendo, preste atenção. As ambições materiais, né? As coisas terrenas e passageiras são as ambições materiais. E aí depois ainda diz mais assim: por isso ela foi exortada a se vestir com roupas brancas de santidade e da justiça, e a ungir os olhos com o colírio da verdade, a fim de curar sua cegueira espiritual. Então era necessário ter uma limpeza espiritual, né? E aí, então ele vem repreendendo e mostrando e castigando aquelas pessoas para que elas pudessem se curar, né? Precisavam passar por algumas coisas para definir o seu comportamento, né? Se definir o que realmente queria. Queria estar na presença do Pai, fazendo o que é correto, né? Sendo fervoroso na fé, tendo buscando sempre no primeiro amor, né? Ou eles poderiam querer só as coisas materiais, as coisas que existiam no mundo, né? Então era preciso observar sobre isso. Isso aqui é um grande alerta para todos nós. E aí fala também, ele vem falando então no versículo 20, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Bom, quando ele fala isso significa que o Senhor Jesus estava de lado, não, ele estava do lado de fora, né? Quando ele está falando assim: eis que estou à porta e bato, ele significa que está do lado de fora. Então, se ele bate e a porta se abrir, ele vai entrar, né? Então, quantas igrejas nos dias, nos dias de hoje, estão suportando, né? Ou estão continuam, né, ali dentro da igreja, mas tem deixado o Senhor Jesus do lado de fora. Você entende? Tá ali, só a matéria, tá ouvindo, mas como se nada tivesse acontecendo. E é preciso ter uma fé fervorosa e deixar o Senhor entrar. Eis que estou à porta e abro. Então, se ele bater, né, aqui no caso, é só uma parábola, né? Eis que estou à porta e abro. Isso significa que Jesus estava do lado de fora. Mas se você botar ele dentro de si, no seu coração, né? Abrir a porta do seu coração e deixar ele entrar, então tudo se tornará diferente na sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Então, a palavra de Deus é uma palavra que ela deve ser bem ouvida, né? Devemos prestar bem atenção, ouvir e obedecer, né? O que está querendo, o que o Senhor Jesus quer, né, da gente. Então, ele fala sobre isso. E aí, para encerrar, no versículo 21 e 22, que vem falando sobre: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O versículo 22 já diz isso. Então, esse versículo aqui, considerei que se assente comigo, ele está falando se você for uma pessoa correta, fizer o que é justo, obedecer, então ele atenderá, ele te ajudará em muitas coisas. Mas aqueles que não foram, então ele usou de palavras duras para repreender. Você entende? Ele fala para repreender o povo cristão, né? Lá de Laodiceia. Era preciso demonstrar muito amor, né? Muito amor e ter zelo, né? E o Senhor Jesus, ele tinha um zelo pelaquela igreja, porque eles eram obedientes, né? A única igreja que foi mais obediente. Então, Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar, né? Ou melhor, a apagar todos os nossos pecados, assim como ele fez no passado. Ele esquece, né? Ele bota de lado, ele esquece os nossos erros e segue com a gente, nos ajudando para que a gente venha vencer, né? Mas para que a gente venha vencer, é necessário que a gente obedeça a palavra, né? Quando ele fala assentar-se com Jesus no seu trono e reinar com ele eternamente ao passar a eternidade ou passar a eternidade no lago do fogo, aqui ele está falando, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Para onde você quer ir? Para o céu, subir com Jesus, ou você quer ficar no inferno, nas profundezas do inferno, onde lá o espírito só tem espíritos maléficos, né? Muita gritaria, muito choro, muito desespero, muito fogo, né? Todos queimarão ali. Você entende o que eu falo? Eu acredito nisso. Então, quando ele fala que o espírito, quem tem ouvidos, ouça o que a igreja diz, ele está falando que o Espírito Santo iluminará a mente daqueles que realmente querem servir a Jesus, né? E vai, então, descer de amor, né? Vai ter amor no coração dessa pessoa, porque a pessoa que escolheu estar com Jesus fez como Maria, né? Escolhe a boa parte, né? Maria não escolheu a boa parte em estar com Jesus? Esses, ou nós, nos nossos tempos, né? Que escolhemos estar com Jesus, nós estamos escolhendo a boa parte, né? Como fez Maria, que está lá no livro de Lucas, né? Está escrito lá no livro de Lucas. Então, que você possa entender quanto isso. Aqui eu falei sobre a explicação que está na Bíblia, mas eu vou falar mais algumas coisinhas aqui com vocês. Então, nós vimos aí nas cartas, né, nas cartas de João, que a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, como diz, está escrito, né? E ela penetra até o ponto de dividir o quê? A nossa alma e o espírito. Isso está escrito no livro de Hebreus, né? Está falando lá no livro de Hebreus. No capítulo 4, se você for lá procurar, está escrito isso. Leia o capítulo 4 todo. Então, a palavra de Deus, ela faz uma perfeita separação entre a emoção, né? E também entre a razão, né? Muitas das vezes precisamos trabalhar com a razão, mas precisamos entender melhor sobre isso, né? Porque assim, João, quando ele vem falando sobre nas suas cartas, João repreende de acordo com o mandato do Senhor Jesus, né? Então, João ele vai obedecer na palavra, né? Sobre tudo, ele vai obedecendo a palavra do Senhor Jesus. E aí, ele vem cada vez mais nos mostrando como Deus é justo. Deus é justo. E ele se agrada da justiça. O Senhor Jesus, ele sempre se agrada da justiça. Porém, aos que são pecadores e aos que são desobedientes, aos que são injustos, iníquos, ele está fora, né? Ele fica, né, de fora, como se ele bate e a pessoa não abre a porta, então
ele fica de fora e ele despreza então essa pessoa. Você entende o que eu falo? Então essa pessoa é desprezada, essa pessoa que é iníqua, o pecador, né? É uma pessoa que não se atenta para as coisas de Deus, não quer obedecer, não quer ouvir. Essa pessoa então o Senhor Jesus deixa de lado, né? Quando ele deixa de lado, ele está desprezando aquela pessoa, porém esperando com que aquela pessoa se arrependa para que ele possa entrar, né? Entrar e fazer morada no coração daquela pessoa, mostrando todos os caminhos bons que ele tem. Então, quando Deus despreza uma pessoa, quando Deus despreza uma pessoa, ele então ele permite com que aquela pessoa passe um tempo no sofrimento. Aí a pessoa sofre por questão de que ela quer fazer assim porque ela não dá atenção ao que o Senhor Jesus está mostrando para aquela pessoa poder obedecer, né, e fazer o que é justo, o que é certo. Porém, aqueles que são justos, e às vezes passam por algumas coisas, né? Os justos às vezes também passam por sofrimento, passam por escassez, né? Não porque o Senhor Jesus tenha desprezado essa pessoa, mas para que haja um fortalecimento, uma mudança naquela pessoa. Então ele às vezes permite. Ele escolheu aquela pessoa para passar por determinada coisa para que essa pessoa mude, né? Vai se moldando as coisas de Deus. Então o Senhor Jesus vai lapidando aquela pessoa. E aí quando nós oramos, né? Nós vamos, então começamos a orar, nós estamos mudando, como é que eu vou dizer? Nós estamos mudando a nós mesmos, né? Buscando em nós já mudar, e o Senhor Jesus fica atento, né? Ele fica atento quando nós tomamos essa decisão em buscar nele, em estar em oração, em jejuar, em obedecer. Ele fica atento, então ele vem e te ajuda, né? Ele te ajuda, ele faz as coisas acontecerem. Bota alguém no seu caminho que vai abrir, te ajudar, né? Então ele vai fazendo as coisas a acontecer. Ele vai trabalhando, a obra dele vai, né? Ele vai aos poucos. Com Jesus não é nada de assim, de qualquer maneira. Ele faz tudo dentro da lei, tudo certinho, né? Ele é justo, então ele faz tudo certo. Então, quando nós oramos, nós não estamos mudando a Deus, nós não estamos mudando o Senhor Jesus, né? Nós estamos mudando de fato a nós mesmos, nós estamos nos tornando, né, pessoas assim, tendo entendimento de que nós precisamos ser mais corretos, né, em tudo, mais corretos em tudo. Então, quando nós estamos orando, isso não significa que nas orações que nós fazemos, nós estamos mudando a Deus, não. Nós não estamos mudando Deus, mas estamos mudando a nós mesmos. Você entende? Por isso, ao orarmos, nós devemos dizer sempre assim: Senhor, que tudo seja conforme a sua vontade, que seja feito conforme a sua vontade. Aí você vai falar assim, mas Elizabeth, por que oramos e às vezes não conseguimos ver nada? Aí eu te digo assim, porque o Espírito Santo, ele que faz a gente orar. Você entende? É o Espírito Santo que trabalha em nós, fazendo com que a gente busque mais nele, para que a gente tenha uma direção. Quando a gente busca no Espírito Santo, ele nos dá a direção, né? Ele vai nos lapidando, né? E vai nos levando no caminho que devemos andar, na direção dele. Então, a oração é a obra de Deus nos nossos corações. A oração é a obra de Deus em nós. Quando nós oramos, é Deus fazendo essa obra em nós, né? Nos lapidando, nos preparando, né? Para as coisas que Ele quer para a gente. Então, Ele vai preparando a gente e vai, conforme Ele vai
preparando a gente, Ele vai derramando bênçãos. E as bênçãos vão acontecendo de acordo com a ordem dele, né? Aos poucos, né? A gente vai galgando, né? Conhecimento, a gente vai galgando aprender, a gente vai galgando ser mais justo ainda do que somos, né? Muitos são justos, mas existem aqueles que não são, né? Aqueles que não são, que desprezam a palavra de Deus, também serão desprezados por Deus. Você entende? Mas quando você é justo e busca obedecer a palavra, então o Senhor Jesus, Ele cumpre a vontade dEle na nossa vida, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Você entende o que eu falo? Espero que você esteja entendendo. Então, precisamos buscar mais a Deus, né? Mais ainda, com toda a sinceridade, com toda a perseverança que existe em nós. Nós não podemos ser nem frio e nem quente, mas precisamos ser fervorosos na fé, permanecer firme, né? Permanecer firme na fé, para que Deus tenha a misericórdia dele por nós. Então, pela misericórdia eterna do Senhor, porque ele é misericordioso eternamente. Então, pela misericórdia misericordioso, pela misericórdia eterna dele, então ele vem nos trazer a salvação, né? Ele livra a gente, né, do pecado e então ele vai nos trazer a salvação, tá certo? Espero que você tenha entendido aí. Nós demos fim aqui ao livro de Laudes, o livro não, de Apocalipse não, tá? Nós demos fim às 7 cartas, né, escrita por João às igrejas. Então, vimos lá sobre a igreja. Eu vou lá no iniciozinho para falar com vocês. Vimos sobre a primeira carta da igreja de Éfeso, depois vimos sobre a carta da igreja de Esmirna, a carta de Pérgamo, a carta da igreja de Tiatira, a carta de Sardes e a carta, por fim, a carta de Filadélfia e a carta de Laodiceia. Entendemos aí, temos sobre essas coisas, conseguimos compreender que a igreja do Senhor Jesus é conforme, deve agir em obediência conforme a vontade dele, né? Conforme a vontade do Senhor Jesus. Se a gente obedecer, nós então chegaremos a nossa salvação, porque é isso que ele quer, né? Cada um de nós lutamos pela nossa salvação, né? Você não quer morrer e ir para o inferno. Eu creio que não, né? Ficar lá no meio daquela gritaria de fogo e tudo mais. Eu acredito nessas coisas. Acredito que o inferno, só a glória mesmo do Senhor para nos levar a subir, né? Para a igreja, para morar naquela cidade, a cidade linda que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu acredito na cidade linda que tem lá. Então, amanhã eu volto com vocês para falar do trono de Deus. Vamos falar dessas coisas, né? Vamos falar, assim, dessa grandeza, né? Da grandeza do Senhor Jesus, né? E precisamos falar de Deus. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós buscamos no entendimento, mais o Senhor Jesus vai distribuindo sobre cada um de nós as coisas que Ele quer para nós, né? Precisamos obedecer e precisamos orar mais, persistir nas orações. Quando nós persistimos na oração, nós estamos, então, buscando pela nossa salvação. Você entende? Nós estamos buscando pela nossa salvação, né? Mas nunca esquecer de dizer no final da sua oração, que ela feita com toda a sua sinceridade, diga sempre assim: Senhor, que seja feita conforme a sua vontade, não conforme a minha. Tá certo? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que você possa ter uma tarde, uma noite, uma manhã abençoada, que a glória do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, iluminando seus caminhos, o seu e de todos os seus, de toda a sua família, tá bom? Vamos então agradecer ao Senhor Jesus por esse momento tão maravilhoso e amanhã eu volto com vocês, dando continuidade ao livro de Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Vamos agradecer? Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui, felizes, Senhor, por essa palavra,
por o Senhor nos dar clareza e entendimento na sua palavra, Senhor, através dos discípulos dos séculos atrás, desses personagens que viveram, né, tudo aquilo que aconteceu anteriormente às nossas vidas. Eu te agradeço por o Senhor abrir abrir a mente dos que estão aqui ouvindo essa palavra, que o Senhor possa abençoar-nos, nos fazer cada vez mais pessoas fervorosas na fé, que nós possamos ficar quentes, fervorosos na fé, né? Nem frio, nem morno, mas fervorosos na fé. Que a gente coloque sempre o Senhor em primeiro lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, eu já te agradeço, Senhor, porque nós sabemos que só Tu é Deus. Tu és onisciente, onipotente e onipresente. A sua presença nos faz feliz. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que nós possamos continuar aqui nesse estudo, que o Senhor possa nos abençoar e abrir nossos ouvidos e as nossas mentes para saber que só o Senhor é Deus, que não existe outro além do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já te agradeço. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, então, que o Senhor Jesus venha trazer sobre nós aquilo que precisamos saber, né? Que a gente venha ter entendimento, né? Entendimento do que é ser a igreja de Jesus. Somos a igreja do Pai, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.